Olá, meu nome é Rafael Portugal, sou cirurgião dentista e trabalho com odontologia estética e reabilitação. O vídeo de hoje vou estar respondendo algumas dúvidas que chegaram aqui na clínica sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? O que causa o bruxismo? Qual o tratamento que existe para o bruxismo? Então vamos tentar esclarecer um pouquinho, é um assunto complexo, mas vamos tentar resumir um pouquinho para vocês. Bruxismo é uma disfunção neuromuscular, envolvendo então músculos e todo o sistema nervoso central, que gera um excesso de contração. O que esse excesso de contração pode provocar? Ou ele provoca a movimentação, nós chamamos de bruxismo dinâmico, quando há o ranger dos dentes. Aquele paciente que fica apertando os dentes, movimentando esses dentes. Isso pode ser durante o dia, como pode ser um hábito noturno. O mais comum é o hábito noturno. Existe o bruxismo mais estático, onde não há o apertamento, não há movimentação, o ranger do dente, há o apertamento. É aquele paciente que fica apertando de forma estática, mas apertando o dente. Tudo bem? Então, basicamente, o bruxismo é dividido nesses dois padrões, ou um padrão estático ou um padrão dinâmico. Bom, o que causa o bruxismo? Tá? O bruxismo pode ser causado por alguns fatores. Primeiro deles, distúrbios do sono. Então, se são pessoas que dormem mal, são pessoas que não atingem um sono profundo, um sono que realmente descansa, tá? Ou atingem esse sono em um período muito curto de tempo durante a noite. Tem pacientes que atingem esse sono em torno de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos durante a noite inteira. Então, não há um relaxamento, né, do corpo, do cérebro, da cabeça dessa pessoa. Consequentemente, há uma alteração da neurofunção, que leva ao bruxismo, à movimentação, ao apertamento ou ranger. Então, distúrbios do sono podem induzir o desenvolvimento de bruxismo. Segundo fator, ansiedade. Então, a ansiedade hoje, né, esse mundo muito corrido, que as pessoas não têm tempo, que mesmo ao deitar para dormir, na verdade a pessoa não está dormindo, ela está pensando, o cérebro está ativo. Então, o excesso de ansiedade leva ao bruxismo, ao ranger dos dentes ou apertar dos dentes. Então, segunda causa. Primeira causa, distúrbio de sono. Segunda causa pode ser, e geralmente está associada a uma ansiedade. Né? Pessoas muito ansiosas. Tá? Terceira causa, desequilíbrio oclusal. O que é isso? Então, na nossa mordida, na nossa mastigação, se houver um desequilíbrio por um posicionamento inadequado dos dentes, pela falta de dentes, de vários dentes na cavidade bucal, isso gera o quê? Um desequilíbrio. Ao invés de nós termos um equilíbrio, esses dentes não se encaixam da maneira correta. Ao não se encaixar de uma maneira correta, há uma tendência do organismo de querer desgastar até atingir o equilíbrio. Isso gera, consequentemente, o bruxismo. Então, 3 fatores: a ansiedade, distúrbios do sono e um desequilíbrio oclusal. Um quarto fator causador de bruxismo: algumas medicações. Então, existem medicações para regulagem de peso, existem medicações para tratamento de depressão, para tratamento de síndrome do pânico, que tem como consequência, como efeito colateral, tá, o desenvolvimento de bruxismo. E aí, nesses casos, tem que tentar falar com o psiquiatra se pode haver alteração dessa medicação, tá, tentando buscar uma nova medicação, desde que não atrapalhe o tratamento desse paciente, mas que ela não tenha o efeito colateral de gerar o bruxismo. Bom, e depois dessas causas, né, dessas 4 causas mais comuns, o bruxismo, ele é passageiro ou ele é para sempre? Bom, dependendo da causa do bruxismo, ele pode ser passageiro. As pessoas podem desenvolver o bruxismo por um estresse passageiro. Por exemplo, adolescentes prestando vestibular. Alguém que perdeu uma pessoa importante da família. Um filho, uma mãe, um pai, um irmão. Então, esse bruxismo pode desenvolver nesse período de estresse
A partir do momento que a pessoa supera esse problema, ela pode voltar a ter um padrão normal. Paciente que tem um desequilíbrio oclusal. Se tiver associado a causa do bruxismo ao desequilíbrio oclusal, o tratamento odontológico de ortodontia, de implante, de reabilitação, recuperando essa oclusão equilibrada, consequentemente a gente estaria evitando, estaria tratando e eliminando o bruxismo. Tudo bem? Para causas mais associadas a medicações, também se for feita a troca da medicação, leva consequentemente também à eliminação do bruxismo. Mas há causas que às vezes a pessoa não é passageiro, que ele vai ter o problema durante a vida inteira, correto? Bom, em relação a tratamento. Em relação a tratamento, basicamente, nós temos que estar pensando o quê? Qual é o tratamento associado à causa? Então, a gente tem que entender qual é a causa do bruxismo para ir entrar com um tratamento específico. Se a causa é um distúrbio de sono, se a causa é uma ansiedade, não adianta a gente fazer qualquer outro tipo de tratamento, porque nós vamos estar atuando no sintoma, na consequência da doença, e não na causa. Nesse caso, a causa aí é procurar clínicas de sono, procurar tratamento para essa ansiedade. Aí nós estaríamos atuando na causa, não atuando na consequência, que seria a destruição do dente. Tudo bem? Se a causa é medicamentosa, procurar correção do medicamento, alteração do medicamento. Se a causa é um distúrbio oclusal, entrar com equilíbrio oclusal, uma reabilitação para corrigir esse desequilíbrio oclusal. Bom, mas na odontologia nós temos duas terapias que são muito importantes e têm um resultado muito interessante, principalmente no tratamento de bruxismo, quando estão associadas à ansiedade, a distúrbios do sono, a essas causas, sejam elas passageiras, sejam elas mais permanentes, não no sentido de resolver o bruxismo, mas no sentido do quê? De aliviar os danos, de proteger tanto os dentes como todo o sistema neuromuscular associado à mastigação. E aí nós temos as placas miorrelaxantes, que são tipos de placas oclusais que levam o quê? A um padrão de oclusão mais equilibrado, a um padrão de oclusão com relaxamento da musculatura da face. Consequentemente, a gente retira esse excesso de contração, da musculatura, relaxa essa musculatura e nós temos um alívio do bruxismo. A segunda terapia que se utiliza no consultório com bastante sucesso, a toxina botulínica, o Botox. Não Botox indicado para tratamento estético, não é um tratamento estético. A substância é a mesma, o mesmo Botox que a gente usa para tratamento estético de ruga, de pé de galinha, também é usado na prevenção do bruxismo, na terapia do bruxismo. Como? Aplicando em determinados grupos musculares, basicamente dois. O masseter, que é esse músculo da mastigação, percebem a contração, ó. E o temporal, que é o músculo lateral. E esses dois músculos estão muito associados ao bruxismo, ao ranger dos dentes, ao apertamento. Então é utilizada a toxina botulínica, o Botox, para diminuir o excesso de contração desse músculo. Se a gente diminui o excesso de contração do músculo com a toxina botulínica, se a gente usa uma placa interoclusal para proteger os dentes e levar a musculatura a um padrão de maior relaxamento, a gente evita o dano. A gente bloqueia o desgaste dos dentes, bloqueia danos à articulação, bloqueia danos associados à musculatura, correto? Então, eu resumi um pouquinho sobre o bruxismo, né? As causas, terapias, tratamentos, tá? Espero que ajude um pouco, vai tirar um pouco das dúvidas. Podem deixar qualquer comentário aqui embaixo. Se quiserem me enviar mais dúvida, pode colocar aqui embaixo. Pode me mandar no direct que eu tento responder todas aquelas que eu conseguir. Tá? Um grande abraço a todos. Até um próximo.